97% dos homens não entendem verdadeiramente o que se passa na cabeça de uma mulher quando um homem toma a decisão final de parar de falar com ela. Hoje, da perspectiva feminina, você descobrirá 5 sentimentos sutis que começam a surgir quando a voz dele desaparece completamente da vida dela. Mas antes de nos aprofundarmos nesses sentimentos, há um fato importante que você deve entender desde já. Um desses sentimentos pode surpreendê-la, pois a maioria dos homens não percebe o profundo impacto psicológico que o silêncio prolongado pode ter. Muitos acreditam que uma interrupção na comunicação é meramente uma separação física e que uma mulher simplesmente seguirá em frente com sua vida, esquecerá o que aconteceu e deixará de pensar naquele homem. No entanto, a psicologia emocional revela algo muito mais profundo. Quando um homem desaparece completamente da vida de uma mulher, ela não perde apenas uma conversa, ela perde uma presença emocional que era uma constante em sua rotina diária. Estudos psicológicos indicam que o cérebro reage fortemente a uma cessação repentina da comunicação, especialmente se havia uma conexão emocional prévia. O silêncio não é percebido simplesmente como a ausência de palavras, a mente muitas vezes interpreta isso como uma mensagem em si. É por isso que o silêncio prolongado pode desencadear uma torrente de emoções complexas e profundas. Agora, faça a si mesmo uma pergunta importante. Quantas vezes você pensou que sua ausência não significava nada para ela? Ou talvez tenha pensado que sua presença ou suas palavras não valiam nada? Esse tipo de pensamento impede muitos homens de compreenderem a natureza dos laços emocionais e como funcionam os relacionamentos humanos. Quando um homem desenvolve disciplina emocional, mantém seu equilíbrio interior e respeita seus limites pessoais, ele começa a perceber que sua presença tem valor real, assim como sua ausência. O silêncio, então, deixa de ser apenas ausência e se torna uma decisão consciente, e toda decisão desse tipo deixa um impacto psicológico e emocional. O primeiro sentimento é a profunda confusão resultante desse silêncio prolongado. Inicialmente, a mulher pode pensar que você está ocupado ou que precisa de um tempo, e talvez espere que vocês se reconectem em breve. Mas, à medida que os dias se transformam em semanas e o silêncio continua, a ansiedade aumenta gradualmente e surgem dúvidas. Será que essa pausa é apenas temporária? Ou será que realmente acabou? Essa ambiguidade cria uma imensa pressão psicológica. Você começa a repassar a última conversa, tentando identificar o momento exato em que tudo mudou. Porque o silêncio persistente não é apenas ausência, é uma ruptura completa na comunicação, e a mente humana tem muita dificuldade em aceitar finais que chegam sem uma explicação clara. A segunda emoção é a dolorosa sensação de perda da conexão emocional. Quando a comunicação era constante, a voz dele se tornou parte da rotina diária dela, as mensagens, o jeito como ele a chamava pelo nome e as conversas que compartilhavam. Tudo se transformou em pequenos e preciosos hábitos emocionais. Muitas vezes não percebemos o valor desses detalhes até que eles desapareçam completamente. Então o vazio se torna gritante. Surge uma situação específica, e a primeira coisa que vem à mente é compartilhá-la com você, mas ela descobre que essa opção está bloqueada. Sem mensagens, sem ligações, sem presença. Só então ela começa a compreender o valor de um relacionamento que talvez tenha dado como certo. A terceira emoção é a profunda sensação de rejeição. Existem muitas maneiras de criar distância entre duas pessoas, como respostas tardias, diminuição do interesse ou frieza emocional. Mas o silêncio absoluto funciona de uma maneira completamente diferente, porque transmite uma sensação de finalidade. Não significa apenas estou indo embora, mas sugere que o relacionamento acabou de vez. É por isso que esse tipo de silêncio é mais doloroso do que o distanciamento gradual. Nessa fase, uma mulher pode começar a se perguntar por que está completamente fora da vida dele e por que não existe mais nem mesmo a forma mais simples de comunicação. Quando a mente não consegue encontrar respostas, começa a inventar suas próprias explicações, que muitas vezes são mais duras do que a própria verdade. O quarto sentimento é o de impotência. Quando uma mulher tenta se reconectar ou procura qualquer sinal, mas encontra apenas silêncio, começa a sentir que perdeu o controle da situação. Esse sentimento gera muita frustração emocional. Ela pode enviar uma mensagem simples, procurar um motivo para se comunicar ou tentar descobrir se existe alguma chance de reconciliação, mas o silêncio contínuo faz com que cada tentativa pareça inútil. A cada tentativa, sua sensação de impotência aumenta, até que o silêncio se torna mais pesado do que qualquer palavra que possa ser dita.
O quinto sentimento, e talvez o mais poderoso de todos, é a percepção de que o próprio silêncio se tornou uma mensagem. Às vezes, a ausência de palavras fala mais alto do que qualquer longa explicação. Quando uma pessoa justifica seu afastamento, significa que ainda existe uma conexão emocional. Mas quando a comunicação desaparece completamente, a sensação que emerge é a de que o fim é real. É aqui que muitos homens cometem um erro comum. Eles acreditam que o poder reside em ter a última palavra.